O trítono, um intervalo muito importante dentro da harmonia funcional, principalmente no samba, pagode e bossa nova. Responsável por dar uma sonoridade de tensão no acorde maior, pedindo uma resposta, pedindo uma resolução. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, nessa dica rápida de harmonia funcional. Acompanhe na tela do vídeo aí comigo. Vou dar exemplo sobre o acorde Sol com sétima, tá? O acorde de Sol com sétima é formado pela tétrade, pelas notas Sol, Si, Ré e o Fá, que é uma tétrade, né? Sol é a tônica, o Si é a sua terça maior, né? O Ré é a sua quinta justa e a nota Fá é a sua sétima maior. Tá? Responsável por dar essa sonoridade de tensão, de pergunta ao acorde, é o trítono. O que é o trítono? O trítono é o intervalo entre a terça do acorde e a sétima dele. Ou seja, qual é a terça? Acompanhando aí na tela do vídeo. A terça do acorde de Sol, né, a sua terça maior, é a nota Si, tá? E a sua sétima menor é a nota Fá. Então essa distância entre a terça de Sol, a terça maior de Sol e sua sétima menor, nós chamamos de intervalo de trítono. Essas duas notas tocadas simultaneamente, juntas, dá uma sensação de tensão, dá essa sonoridade de pergunta, pedindo uma resolução. Então todo acorde maior com sétima, ele tem o trítono todo. Eu estou dando exemplo aqui no Sol com sétima, mas isso acontece com todos os acordes maiores com a sétima. Com a sétima, não com a sétima maior. Essa sétima aí é uma sétima, a sétima de Sol, né? O Fá, né? Seria uma sétima menor. Dando exemplo aqui vou mostrar aqui no cavaquinho, né? Eu tenho aqui a nota Si, que é a terça de Sol, tá? E aqui a sétima de Sol, que é a nota Fá. Vou tocar somente essas duas notas simultaneamente, juntas. Olha a sonoridade que produz o som dessa nota, ó, tocada simultaneamente, ó, tá? Esse é o intervalo de trítono. Principal motivo do acorde ter sonoridade de tensão é esse intervalo de trítono, tá? Na Idade Média, esses acordes foram até proibidos pela igreja na Idade Média, né? Segundo a igreja, criou uma tese que tinha um som diabólico, né? Um pouco de história aí da música. Então, porém, não achando base bíblica para isso, não deram continuidade essa tese, tá? Foi só por um período curto que era proibido de tocar na igreja, tocar em todo lugar, não podia tocar acorde com sétima, né? Segundo o pessoal da Idade Média, o pessoal religioso, era um acorde que tinha um som diabólico, que não vinha das harmonias de Deus, mas era uma tese que não sustentou e acabou logo isso aí. Se eu fizer no violão aqui, se eu procurar aqui, ó, vamos lá. Ó, a sonoridade do Sol com sétima. Vamos procurar a sua terça aqui, ó. Eu tenho aqui a nota Si e a nota Fá. Ó, as mesmas duas notas que eu tava tão um pouco desafinado no violão, as mesmas duas notas que eu fiz no cavaco, tá? Mostrando, tocando simultaneamente, que é a nota Si e a nota Fá. Tá? Essa distância é a distância entre a terça e a sétima do acorde maior com sétima. Essa distância é responsável por dar essa sonoridade de tensão, de pergunta, tá? Essa distância que nós chamamos de trítono, esse intervalo entre a terça e a sétima do acorde maior com a sétima, beleza? Então essa foi mais uma dica aí de harmonia funcional. Espero ter esclarecido para vocês a respeito do trítono. Resumindo, trítono é o intervalo, no acorde maior com sétima, é o intervalo entre a sua terça e a sua sétima. Esse intervalo nós chamamos de trítono. E o único e principal motivo de produzir uma sonoridade com tensão, pedindo uma resposta, pedindo uma resolução, pergunta. Beleza? Forte abraço a todos, bons estudos.